Se você esperar com que tudo ao teu caminho esteja tranquilo, mar raso, sem tempestade, céuzão limpo, azul, você nunca vai sair do barco. Porque o teu posicionamento agora é por circunstâncias, é por cenário, ou teu posicionamento é porque Jesus te falou de verdade? O Senhor Jesus, se Ele te chamou, Ele te dá o chão. Se Jesus Ele te chamou, é Ele que sustenta a tua caminhada. Se Jesus te chamou, Ele não é homem para que minta, Ele vai contigo até o final. Eu vou lutar contra a minha carne, eu vou lutar contra o meu pecado, eu vou me entregar no secreto, eu vou fazer verdadeiramente aquilo que Ele quer que eu faça, eu vou dar passo. Isso é um passo de verdade, isso é fé. Não olha para as iniquidades, para as dificuldades, para os pecados que estão à tua volta. Olhe para frente, porque na frente que está Jesus. Glórias a Deus. Ainda de pé, meus irmãos, gostaria de convidar vocês a abrirem as vossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 14. Mateus 14, a partir do versículo 22. Jesus anda sobre as águas. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia a multidão, tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava em sentido contrário. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o lago. Quando viram andando sobre o lago, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tenham coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando subiram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Aleluia! Irmão, a verdade é que nos dias de hoje, nos tempos que vivemos, a gente vê que cada vez mais a gente tem pessoas descompromissadas, pessoas sem compromisso, querem tudo, querem receber tudo, mas não querem dar passos para nada. E o que eu paro para pensar é que às vezes tem pessoas que falam: caramba, eu queria ter o corpo daquele fisiculturista, eu queria ter o corpo daquela atriz, eu queria ter o corpo daquele ator, mas eu não quero pagar o preço que ele pagou não. Nossa, mas como eu queria ter dinheiro, eu queria ter uma mansão, eu queria ter uma casa grande, eu queria ter tanto dinheiro que eu não ia conseguir nem guardar em casa. Mas eu não quero passar por esse processo não, por esse caminho muito demorado. Cara, como eu queria ter uma esposa que me amasse, filhos que me amam. Ah, mas eu não quero me comprometer com ninguém não, não quero compromisso. Hoje nós queremos tudo, mas não queremos dar um passo. E eu tenho certeza que você conhece alguém assim, se não for você. E hoje também nós queremos tudo de imediato, porque cada vez mais a gente está vivendo uma era que é muito rápida, tudo acontece muito rápido. Se eu quero um lanche, se eu quero comer algo bom, ligo lá no iFood, 30, 40 minutos está em casa. Se eu quero mandar mensagem para alguém, eu mando mensagem, ligo, já chamou, já na hora já me atende. Se eu quero assistir uma série, eu aperto um botão, já estou assistindo a série no Netflix. Tudo é muito rápido. Hoje nós vivemos na época do eu quero tudo. Eu quero conquistar, eu quero bênçãos, eu quero alegria, eu não quero felicidade. Eu quero ter garantias de tudo. Eu quero saber que quando eu der o meu passo, Jesus vai me corresponder. Eu quero saber se quando eu for dar o passo, Jesus vai estar comigo. Eu quero tudo, eu quero ter certeza, eu quero ter garantia. Só que o problema é que nós acabamos levando isso para dentro da nossa fé. Você entende? Acabamos levando isso para dentro da nossa fé, porque mesmo sem perceber, a gente já começa a estar pedindo para Jesus bênçãos imediatas, sem construir no caminho. A gente acaba pedindo para que Jesus responda às nossas promessas na hora, mesmo se a gente não estiver fazendo nada. A gente quer viver um milagre, mesmo que a gente não esteja no caminho. A gente quer tudo de mão beijada. A gente quer receber tudo, mas não quer promessa. A gente quer ter certeza de tudo antes de dar o primeiro passo. A gente quer calcular tudo no meio da caminhada. É o famoso e se. Eu vou dar um passo para Jesus, mas e se der errado? Eu vou dar um passo para Jesus, mas e se eu me frustrar? Eu vou dar um passo para Jesus, mas e se eu for longe demais e não conseguir voltar? E se? E a gente fica nesse e se, até o momento que você vê que tem aquele cristão, aquele amigo seu, que você sabe que tem chamado, você sabe que tem ministério, você sabe que tem promessa, mas ele está no mesmo lugar. Por quê? Porque ficou no e se.
não deu um passo, não saiu do barco, não se posicionou, ficou no e se. E se der errado? E se eu não conseguir? E se eu sofrer? E é por causa disso que ninguém mais quer se arriscar hoje. Hoje ninguém mais quer se arriscar. Só que temos um problema aqui. Porque a fé, ela não é construída de garantias humanas. A fé, ela é construída nas garantias do Senhor Jesus. Quem está me entendendo aqui? Então a fé, ela não é garantida pelo que você acha que vai dar certo. A fé não é garantida pelo que você acha que Deus te prometeu, sendo que é da coisa da sua cabeça. A fé é confiar em Jesus mesmo quando você não enxerga o caminho de verdade. Essa é a verdadeira fé. E é exatamente isso que eu quero ministrar com vocês aqui, irmãos. Em Mateus 14, Pedro não tinha certeza de nada. Pedro não sabia se ele saísse do barco ele ia afundar, ou se ele saísse do barco ele ia nadando, ou se ele saísse do barco ele ia andar mesmo. Ele não sabia, ele não tinha certeza de nada. Sabe qual que é a verdade? Pedro não tinha certeza do que ia acontecer, mas Pedro tinha certeza do Jesus que chamou ele. Pedro sabia do Jesus que tinha um chamado, e Pedro precisou se decidir. Falou, será que eu vou pela minha própria cabeça, ou será que eu vou obedecer a esse Jesus que me chamou? Será que eu vou pelas minhas próprias lógicas, pela minha própria convicção, ou será que eu obedeço ao Jesus que me chamou? E talvez hoje Jesus esteja falando com você exatamente isso. Talvez Jesus já bradou no teu coração: venha, saia do barco, dê um passo, venha, se arrisque. Mas você está no mesmo lugar parado como sempre, e está esperando que a bênção venha de mão beijada. E é isso que eu quero falar com você hoje, essa noite. Fala com o irmão que está do seu lado. Fala assim: hoje nós vamos aprender a dar passos de incerteza. Glórias a Jesus. Irmãos, esse capítulo nós vemos que depois do milagre da multiplicação dos pães, Jesus ordenou os discípulos, falou: vão, peguem o barco e vão para o outro lado do mar da Galileia. Então eles foram, só que no meio do caminho, no meio da tempestade lá, eles já estavam desesperados, mas assim chegou Jesus andando sobre as águas, e chegou e falou com eles. E é aí que a gente vê que os discípulos ficaram assustados, mas Pedro, né, que é o mais aparecido de todos, chegou e falou: Senhor, se és tu, manda-me ir a teu encontro. Então aconteceu o milagre. Pedro, ele deu um passo e aconteceu um milagre. Só que eu lendo isso aqui, eu parei para pensar e falei: cara, como nós somos bons para dar desculpa. Como nós somos bons para dar desculpa. Porque ao mesmo tempo que eu vejo um Pedro falando: Senhor, se és tu, manda eu ir a teu encontro andando sobre as águas. Olha que ousadia. Sendo que muitas das vezes, se fosse nós, a gente falaria: Senhor, eu até vou, mas para essa tempestade um pouco está muito forte. Senhor, eu até vou, mas deixa eu ir nadando. Ou até pior, falaria: Senhor, já que o Senhor está na água mesmo, por que o Senhor não vem até aqui? Por que eu que tenho que ir aí? Nós somos muito bons de dar desculpa. Nós somos muito bons de arrumar desculpas para não fazer aquilo que Jesus quer que a gente faça. Mas ao mesmo tempo eu vejo um Pedro que não pediu para que Jesus mudasse as circunstâncias à tua volta. Pedro não falou: Jesus, diminui essa tempestade. Jesus, diminui as ondas para eu não tropeçar. Jesus, vem até aqui. Pedro falou assim: se és tu, me chama. Se és tu, eu quero que o Senhor me chame. Eu não quero que seja a minha própria vontade, mas eu quero que o Senhor fale comigo. Eu quero que seja o teu chamado. E para pensar aqui, quantas das vezes Jesus já está te chamando, fala: sai do barco, filho, venha, dê um passo de fé, tenha fé. E você vira e fala assim: ah, Jesus, eu até serviria no teu ministério, Senhor, mas eu não tenho tempo nenhum. Senhor, eu até falaria mais do Senhor para os outros, mas deixa eu pegar a Bíblia, folhear, aprender mais, para depois eu sair falando do Senhor para os outros. Senhor, eu até gostaria de servir o teu ministério, mas eu me acho tão incapaz. Senhor, eu gostaria de estar tudo resolvido com o Senhor, estar andando nos teus caminhos, estar pronto para os desafios, mas eu me sinto tão incapaz, Senhor. Só que eu te falo um negócio: não adianta você entrar no seu quarto, dobrar o seu joelho e falar: Senhor, me usa, se você não der passo. Se você não se entregar de verdade, se você não sair do teu secreto, clamando, marchando, feliz, alegre, pronto para servir o Senhor, se você não sair assim do teu quarto, continuar essas promessas só no teu secreto, e você não der passo, você não vai viver nada. Essa é a verdade. Pedro não esperou ter certeza, não esperou que as dúvidas cessassem. Pedro quis uma garantia. Ele pediu uma palavra: se és tu, me chama. Jesus chamou. Pedro não saiu do barco porque ele achava que era uma boa ideia. Pedro não saiu do barco porque ele achava que ele era bom demais. Pedro não saiu do barco porque ele confiava nele mesmo. Pedro saiu do barco porque ele confiava em Jesus, porque ele confiava apenas na palavra do Senhor.
Irmãos, escrevendo isso aqui, eu lembrei de uma pessoa muito importante na minha vida, muito importante mesmo. Porque escrevendo isso aqui, eu lembrei de obediência. E quando falo de obediência, eu lembro da Cal, da minha esposa. Porque desde que eu entrei na igreja, já me senti vocacionado para isso. Até como ela fala, você é parecido mesmo. Você fala, você não tem vergonha. Mas ela não. Ela tem esse chamado desde quando ela é criança. Ela sabe que ela foi chamada por Jesus desde o ventre da minha sogra querida que está ali. Ela sabe que ela foi chamada desde o ventre da minha sogra, que foi chamada para ser uma líder, para ser um exemplo entre as mulheres. Mas pergunta se ela queria. Pergunta se ela falava assim, eu vou porque eu amo, porque eu quero, porque eu sei que... Não. Ela sempre fugiu, essa é a verdade, desculpa amor, mas sempre fugiu. Mas a partir de um momento, ela deu um passo. E ela me ensina muito com isso. Porque ela não foi porque ela se achava boa demais, sendo que ela é uma ótima líder. Ela não foi porque ela se sentia capaz demais. Ela não foi para se mostrar para os outros. Ela falou, eu só vou porque Jesus me chamou. Eu só vou porque eu senti o chamado de Cristo. Eu não abandono porque Ele que me chamou, Ele que vai sustentar até o final. E muitas das vezes eu, na minha incredulidade, às vezes na minha criancice, já virei e falei assim, eu vou largar tudo. Vou largar a cela, vou largar o ministério, vou largar as coisas. Mas aí vem ela, beleza, você vai largar as coisas, mas é pela tua vontade ou porque Jesus te chamou? Você vai largar tudo, mas você vai se arrepender depois, porque você sabe que Jesus te chamou, Ele que te dá o teu chão. E é muito bom ter pessoas ao teu lado, para fazer com você entender que mesmo que tudo pareça estar dando errado, pareça que as tuas garantias, as tuas próprias lógicas não façam sentido, mas a sua lógica não precisa ter sentido, mas a do Senhor Jesus tem. Pedro não tinha certeza de nada, irmão. Pedro só tinha certeza sobre a água e o Jesus que chamou ele. E talvez seja exatamente isso que muitos de nós aqui, com o que é que eu estou falando aqui? Com pessoas que Jesus já chamou para dar passo, Jesus já chamou para sair do barco, Jesus já falou para sair da zona de conforto, mas não sai, está esperando garantia, está esperando ter certeza. Será que Jesus vai ter que mandar mais 5 tiazinhas do coque para chegar em você e falar, filho, esse é teu chamado mesmo? Jesus está falando com você aqui nessa noite. Deus não está esperando para que você tenha certeza do caminho, Ele está esperando que você tenha certeza na voz dEle que te chamou. Posso falar um negócio pesado para vocês? Se você esperar a tua vida inteira, as dificuldades cessarem, a tempestade acabar, você nunca vai sair do barco. É forte, é verdade. Se você esperar com que tudo ao teu caminho esteja tranquilo, mar raso, sem tempestade, céuzão limpo, azul, você nunca vai sair do barco. Porque o teu posicionamento agora é por circunstâncias, é por cenário, ou teu posicionamento é porque Jesus te falou de verdade? Qual que é o teu posicionamento? Se você olhar para a sua incredulidade até o final, você não vai viver nada. Se você esperar tentar entender tudo que Jesus quer fazer, não, Jesus vai chegar em você e falar assim, filho, aqui ó, meu plano é esse aqui ó, você vai começar esse ano aqui, você vai terminar o ano aqui, mas ó, você vai ter problema aqui. Não, Jesus não vai falar isso. Jesus, Ele quer saber se você tem coragem para dar passo, não se você tem coragem para dizer sim, sabendo tudo o que vai acontecer. Jesus quer o teu coração por completo. O que me chama a atenção é que Pedro não recebeu garantia nenhuma. A palavra de Jesus já é o suficiente. Olha, a palavra de Jesus já é o suficiente para um homem que estava incrédulo, não sabia o que iria acontecer com ele. Irmão, eu quero te dizer uma coisa. Talvez eu esteja falando com homens e mulheres aqui, que Jesus já falou, vai, dá um passo, sai do barco. E ainda não deu, não sei porquê, se por medo, se por receio, se está esperando garantia. Mas eu vou te falar um negócio, só vai levantar a mão quem crê. O Senhor Jesus, se Ele te chamou, Ele te dá o chão. Se Jesus Ele te chamou, é Ele que sustenta a tua caminhada. Se Jesus te chamou, Ele não é homem para que minta, Ele vai contigo até o final. Ele te sustenta. Só que você precisa negar você mesmo. Negue suas próprias convicções. Para de ouvir a sua própria voz. Para de ouvir as suas vontades. Ignore o que você acha que é certo e que é errado. Vá apenas na onde Jesus te chamou para ir. Eu creio que hoje daqui sairão pessoas transformadas, prontas para dizer sim, encorajadas, saindo da zona de conforto, dizendo sim para o chamado, dizendo sim para o ministério, se entregando mais, louvando mais, acreditando mais e saindo do barco por convicção. Amém? Quem crê? Glória a Deus. Irmão,
Pedro não sabia o que iria acontecer, até porque ele não tinha testemunho de ninguém. Chegou: João, fiquei sabendo aí que alguém tentou pisar fora do barco, afundou. Jesus está falando para eu ir, será que eu vou mesmo? Ele não tinha testemunho de ninguém falando com ele. Ele não sabia o que iria acontecer. Pedro não tinha certeza de nada. Pedro poderia ter pensado: pô, na minha cabeça eu vou afundar, mas se Jesus me chamou, o que eu vou fazer? Pedro não tinha esse conflito interno mentalmente que a gente pode estar pensando que ele tenha. Ele só estava pelo Espírito, e o Espírito dizia: venha. E é exatamente isso. Deus está procurando pessoas corajosas para dar passo. Deus está procurando pessoas que não vão medir o esforço, pessoas que não vão medir o quão fundo deve ser aquele mar, quão fundo, quantos animais será que deve estar lá. Será que eu vou pisar para fora do barco, vai vir um tubarão, nhau, vai me pegar? Não, Jesus não pensou nisso. Pedro não pensou nisso. Milagres, eles acontecem fora da sua zona de conforto. Eu vou repetir para você entender. Os seus milagres, eles vão acontecer fora da tua zona de conforto. Você nunca vai ver ninguém andando sobre as águas dentro do barco. Você nunca vai ver ninguém pisando para fora do barco com medo. Você nunca vai ver ninguém pisando para fora do barco duvidando de Jesus. Então é preciso você acreditar em Jesus e dar um passo para fora do barco. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, é forte, porque escrevendo isso aqui a gente pensa muito na gente. A gente pensa em quanto a gente é fraco mentalmente, quanto a gente não se posiciona, o quanto a gente quer viver muitas coisas. A gente vê os outros vivendo. Por que eles não estão vivendo isso e por que eu não estou vivendo? Pedro viveu o que as pessoas, os discípulos não viveram, porque ele deu o passo que eles não deram. Pedro viveu o extraordinário, viveu o milagre, viveu o que Jesus estava chamando para ele fazer, porque ele deu o passo que muitos não dariam. Ele se posicionou do jeito que muitos não se posicionariam. E é isso que Jesus está te chamando para fazer hoje à noite. Dá um passo de incerteza. Para de acreditar na sua própria mente, no seu coração, porque a Bíblia já diz que o coração é enganoso. E você continua acreditando mais na sua própria voz do que acreditando na voz de Jesus. Aqui que a gente vai para o próximo ponto. As coisas só vão acontecer na tua vida quando a voz de Jesus for mais alta do que a tua. Fala para o irmão que está do seu lado, fala: as coisas só vão acontecer na tua vida quando a voz de Jesus for mais alta do que a tua. Talvez as coisas não estão acontecendo na tua vida hoje. Você pode estar olhando e falando assim: pô, pregador, não está nada acontecendo na minha vida. Nada anda, nada dá certo. Tudo que eu entro é furada, nada vai. Mas Deus está me mandando dizer aqui para você essa noite: quantas vezes Ele já te gritou fora do barco? Quantas vezes Ele já falou para você: venha, e você não foi? Quantas vezes Jesus já virou para você e falou assim: saia dessas amizades que está te levando para mau caminho. Saia dessas amizades que em vez de te chamar para ir para a igreja, está te chamando para fumar maconha. Saia dessas amizades que em vez de estar na porta da igreja louvando, adorando, honrando o Senhor, está na porta de adega, bebendo, drogando, se acabando. Jesus está mandando te dizer: saia dessa roda de desonra. Saia dessa rodinha de que fala mal, que sai da igreja, vai para casa, vai falar mal do pastor, vai falar mal de líder, vai falar mal de irmão. Quantas vezes Jesus já te pediu para sair dessas mesas de desonra? Quantas vezes Jesus já te falou para você largar vícios? Quantas vezes Jesus já te falou para você parar de ver pornografia no teu secreto? Você acha que ninguém está te vendo, meia-noite lá pegando teu celular, mas Ele está. Ele está. E eu tenho certeza que Ele está vendo é muito pior do que qualquer um da gente. Quantas vezes Jesus já te falou para você largar bebida e você não largou? Você acha que está tudo bem, você servindo na igreja, se entregando de verdade a Jesus aqui. Eu não sei como é que é seu secreto, mas aí você chega lá com a tua família, com os teus amigos, churrasquinho, cerveja, e não está nem aí para nada, e chega aqui e vai servir na igreja como se nada tivesse acontecido. Jesus já falou para você largar isso. Por que nada está dando certo na minha vida? Quantas vezes Jesus já te falou para largar as coisas e você nunca largou? Quantas vezes Jesus já te pediu para você largar do adultério? Quantas vezes Jesus já te falou? Você acha que está tudo certo? Chega lá no serviço de conversinha com outra menininha, não tem nada, não tem problema. Ou você está lá, está de conversinha com outro homem, não tem problema. Não tem problema, irmão. Jesus, Ele está vendo tudo. E talvez as coisas não andem porque você não se posicionou. E minha pergunta para você é: quantos passos você está dando? Quantos passos você está dando realmente?
Não é, eu vou para a igreja, já estou dando um passo. Não. Eu vou dizer sim a Jesus. Eu vou lutar contra a minha carne. Eu vou lutar contra o meu pecado. Eu vou me entregar no secreto. Eu vou fazer verdadeiramente aquilo que Ele quer que eu faça. Eu vou dar passo. Isso é um passo de verdade, isso é fé. Quantos passos você tem dado na sua vida? Talvez você está olhando aqui e falando: pô, minha vida fora está indo tudo bem. Mas por que talvez a minha vida espiritual com Deus não está indo bem? Quantas vezes Jesus já te chamou, falou: saia do teu secreto, aquilo que eu te entreguei no teu secreto é para ser revelado em público. Quantas vezes Jesus já te falou: sirva mais o teu ministério, diga sim para o teu chamado, se posicione mais, pregue mais, perdoe mais o teu irmão, se entregue mais de verdade em adoração e devoção, comece, recomece. Quantas vezes Jesus já te falou e você ainda não sabe por que nada está dando certo? O extraordinário com Jesus quem dá vaso. Eu estou falando aqui com pessoas que talvez estejam sofrendo dentro do barco. Você olha e fala assim: cara, tá tão difícil, eu quero largar mas eu não consigo, tá tão difícil, parece que eu quero sair, parece que eu quero dar posicionamento, mas eu não consigo. Jesus já te chamou para largar serviços que Ele falou que não é mais para você, amizades que não faz mais parte da tua vida, não faz mais parte daquilo que Ele quer para a tua história, mas você ainda continua sofrendo dentro do barco porque você não acredita naquele Jesus que te chamou. Você não acredita que a tempestade é grande, mas aquele que te chamou para fora é muito maior. Sair do barco é difícil, é ruim. Sair do barco, sair da zona de conforto é ruim. Quem acha que é bom sair da zona de conforto aqui? Ninguém, né? Sair da zona de conforto é ruim. Sair do barco é ruim, do barquinho aconchegante, confortável. Sair do barquinho é ruim, para ir para água gelada. Mas às vezes Jesus vai te chamar para você sair da zona de conforto, para ir para a zona de confronto, que é lá que Ele quer que você esteja. Lá que Ele quer que você esteja com a Bíblia na mão, pronto para a guerra, pronto para ouvir a voz dEle, para dizer sim para o teu chamado e para você caminhar. É lá que Jesus quer que você esteja. Mas para isso é o que eu falei: abandone as suas próprias vontades, abandone as suas próprias convicções, abandone aquilo que você acha que é certo. Sabe por quê? Porque se você não quiser viver de propósito, se você não quer viver junto de Jesus, se você não quer viver servindo na igreja, fica na tua casa, irmão. Senta no sofá, assiste Netflix, está tranquilo, o diabo não vai lá, o diabo vai assistir teu lado lá, tranquilo, tranquilo. Agora, se você quer viver promessa, se você quer viver próximo de Jesus, se você quer viver aqueles milagres que Jesus tanto disse na tua vida, se você quer sair do barco e dar um posicionamento, saia da zona de conforto. Saia da zona de conforto, porque lá não é teu lugar. Para aqueles que querem viver promessa, quanto mais perto você está do barco, mais longe você está de Jesus. Mas ao contrário, quanto mais longe eu estou do barco, mais próximo eu estou do meu Senhor Jesus. O barco não é lugar para você. O barco não é lugar para você. Entenda o que eu estou falando aqui. O barco é tudo aquilo que te faz ficar na tua zona de conforto, amém? Tudo aquilo que te faz se prender, se fechar. É o pecado, é a iniquidade, é as mentiras, é os vícios, é tudo aquilo que te prende, não faz você adorar e ter uma adoração sincera. Esse é o teu barco. Mas hoje Jesus fala: saia desse barco, irmão. Saia desse barco. Ter um posicionamento de verdade. É tão bom você ver os outros servindo, se entregando a Jesus, vivendo chamado. Mas Jesus tem para você também. Jesus tem para a tua história. Não é só para você vir no culto e ver gente pregando, louvando, adorando, gente chorando aqui na frente, ajoelhando, você falando: por que eu não sinto? Jesus quer que você saia do barco. Jesus quer que você saia da zona de conforto para viver aquilo que Ele quer para a tua vida. Só que tem uma coisa: sair do barco não é garantia de que tudo vai dar certo. Não é garantia de que você não vai afundar. Porque Pedro, ele saiu do barco, ele ouviu a voz de Jesus, ele deu um posicionamento, mas mesmo assim ele afundou. Aí eu te pergunto, ele fala: mas a tempestade mudou? Não. Os raios mudaram, foram de uma direção para outra? Não. As águas pararam, começaram a ficar mais rasas? Não, a tempestade foi a mesma. O que mudou foi o olhar de Pedro, foi a visão de Pedro. Pedro, ele estava com os olhos fixos em Jesus. A tempestade não mudou, mas a partir do momento que ele dá um passo e ele se assusta com a tempestade, ele afunda. Ele afunda. A tempestade, ela não muda.
Quando você para de olhar para Jesus e você começa a olhar para as críticas das pessoas, para xingamentos, você começa a olhar mais para seus vícios, mais para os seus pecados, em vez de você olhar para o caminho que Jesus tem para você, você afunda, você cai. Quando você deixa de olhar para Jesus, você se perde. Só que o olhar, ele pode mudar totalmente a visão, e ele pode mudar totalmente a tua situação, aonde você está. O olhar, ele muda, porque a gente vê na Bíblia uma mulher que estava sendo liberta de um lugar que era pura podridão, Sodoma e Gomorra. Ela estava sendo liberta de lá, só que só teve uma ordenança: não olha para trás, não olha para trás. Aí eu te pergunto, o que abençoada ela fez, igreja? Ela olhou para trás, ela virou uma estátua de sal. Pedro, ele olhou para Jesus, olhou para frente e estava caminhando, estava andando sobre as águas. A partir do momento que ele desviou um pouco o olhar, começou a afundar. Ele começou a cair e começou: Senhor, me salva, me salva, me salva. Jesus foi, pegou e levantou ele. Um olhar, ele tem esse poder. Ou o olhar, ele te leva para um milagre, ou o olhar, ele vai te levar para ruína. Um olhar, ele pode fazer tudo isso. A minha pergunta para você é: aonde estão os teus olhos hoje? Estão no mundo, vivendo em uma vida que não é para você? Vivendo em um mundo de drogas, de morte, que não é para você? Como eu disse na última pregação que eu falei aqui, Jesus não tem esse plano para você. Jesus te chamou para a identidade que Ele tem para você, que é o quê? Conexão, é viver junto dEle. Não é viver nas práticas do pecado, como se você não tivesse um Deus que olhe por você. Jesus está lá, está de braços abertos te esperando para você dar um sim, para você dar um posicionamento. Mas o que você está fazendo com isso? Jesus te deu algo maravilhoso, que é a visão. O que você tem olhado? Você chega à noite na sua casa, você pega o celular, você vai ver pregação, ou você vai ver, já sabe o que? O que você tem feito com aquilo que Jesus te entregou? Jesus te entregou dons. Você está fazendo para se engrandecer ou para engrandecer Ele? Para onde você está olhando? Para dentro de você, para suas próprias vontades, ou está olhando para Ele? A minha pergunta é: para onde você está olhando? Aonde tem pairado os teus olhos? Irmão, eu estou na igreja, já faz menos de 3 anos que eu estou na igreja. Eu aceitei Jesus, me batizei certinho. Faz menos de 3 anos. E eu sou líder de cela, líder de jovens, junto com a minha esposa. E tá, glória, Igor, aleluia. Eu sirvo junto com ela. E cara, quantas das vezes eu já vi jovens chegando em mim, falando assim: Surian, cara, eu estava indo tudo bem, estava indo tudo certo, estava lendo, orando, jejuando, estava mandando mensagem para você, estava me ajudando, a gente estava caminhando junto, mas eu não sei o que aconteceu. Parece que do nada eu caí de novo em pornografia. Surião estava muito bem, eu estava orando, cara, você não sabe, estava indo até para o monte junto com o Joel, que é doido, estava indo com ele no monte, estava orando, estava bem. Só que daí ficou muito tempo eu, minha namorada junto, e você sabe, né? Carne é fraca, caí. Quantas vezes eu já ouvi pessoas falando assim: ah não, eu tava legal na cela, mas alguém me fez um mal, falaram mal de mim para tal fulano, para tal ciclano, quero mais saber de nada não. Largou, estava olhando para Jesus, olhou para o lado, olhou para as adversidades, afundou, caiu, afundou. Só que a minha pergunta é: quanto tempo você quer ficar nessa vida de afunda, 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 afunda? Sabe por quê? Porque a tempestade, ela não vai mudar. Desculpa, se você aceitou Jesus, não é como se Jesus chegasse em você: meu brother, seguinte, então já que você me aceitou, ninguém mais toca em você, tá? O diabo vai vir tocar em você, eu já vou peitar ele grandão, não vai tocar em você. Você não vai tropeçar, você não vai cair, não vai acontecer nada com você. Negativo. Jesus, muito pelo contrário, Ele fala assim: no mundo vocês terão aflição, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então, muito pelo contrário, você vai ter aflição sim,
vai ter as tempestades à tua volta sim. Você está indo em direção a Jesus que está na tua frente. Atrás vai ter tempestade, vai ter pessoas falando mal de você. Do lado vai ter o pecado que está sempre batendo a porta. Vai ter aquelas amizades que te levam para a ruína. Mas você vai continuar caminhando para Jesus. Não olha para as iniquidades, para as dificuldades, para os pecados que estão à tua volta. Olhe para frente, porque na frente que está Jesus. Jesus está à frente. A tempestade ela existe, vai sempre existir, mas o Jesus que você serve é muito maior do que essa tempestade. Eu não sei como você entrou aqui. Se você chegou aqui falando: Jesus, hoje é minha última vez. Hoje é minha última vez. Se o Senhor não falar comigo, eu não volto mais. Perdeu. Jesus está falando: dê passo, saia da zona de conforto, se posicione, dê olhar para aquilo que realmente vai te levar para a vida, não vai te levar para a morte. Sair do barco não é garantia de que tudo vai dar certo, mas é garantia de saber que você pelo menos está indo cumprir o chamado. Quem está me entendendo aqui? Irmão, se posicionar para o chamado dói. Pessoas à tua volta vão falar mal, pessoas à tua volta vão te criticar, vão falar como você é, Eis o exemplo. Jovem, 22 anos, pregando para vocês, o pregador Mirim, pregando para vocês aqui. Muitas pessoas, quando eu entrei no ministério do Caverna, quando eu entrei na liderança, falaram: mal chegou na igreja, já quer ser líder. Não dou um mês. Mal chegou na igreja, já quer pregar. Mal chegou na igreja, já quer dar palavra de dízimo, de oferta. Mal chegou na igreja, já quer liderar uma cela. Quem que ele acha que é? O que as pessoas vão poder aprender com ele? O que as pessoas vão olhar para ele, vão tirar de proveito? Irmão, eu não estou nem aí. Eu prefiro obedecer ao meu Jesus do que olhar a voz dos outros, do que ouvir o que os outros vão falar de mim. Enquanto você ficar olhando para o que as pessoas vão falar, ouvindo as críticas dos críticos sobre a tua volta, você nunca vai dar passo, você nunca vai sair do barco, você nunca vai sair do raso nem da zona de conforto. Porque dar passo para Jesus você precisa ter o quê? Coragem, ousadia. Precisa estar com o ouvido fechado para o mundo, mas o ouvido aberto para Ele. Você precisa ouvir a Ele. E se você chegou aqui, ainda as críticas, você fala: pessoal da minha família me critica muito, me julga muito, me xinga muito. Os vícios à minha volta estão me perseguindo, estão vindo sobre mim. Mas eu falo para você: dê um passo de coragem. Já experimentou dar um passo de coragem? Você sair e falar assim: hoje eu abandono tudo isso que me afasta de Jesus, mas hoje eu vou dar um passo para Ele, e vou mostrar que eu sou obediente, vou mostrar que eu quero viver milagre, porque só vive milagre quem sai do barco. A tempestade ela sempre vai existir, sempre vai existir. E eu estava estudando, estava vendo essa pregação, estava escrevendo, e eu vi a cena do The Chosen. Já viram The Chosen, a série famosona? E tem a parte que Pedro está saindo do barco. Ele sai do barco, mas, claro, é uma licença poética. Licença poética que fala, pastor? A licença poética, né, da série, que muda algumas coisas, mas eu acho que foi assim. Eu também acredito que possa ter sido algo parecido, porque a gente vê que Jesus chama ele, fala assim: então venha Pedro. Ele vai, sai do barco, e a gente vê os discípulos: não Pedro, não, você é louco, você não sabe nem se é Jesus de verdade, isso é o fantasma mesmo que a gente falou. Não sai do barco não, você é maluco, você vai afundar. E Pedro vai, na cena lá, Pedro vai e caminha até Jesus, ele cai, tudo direitinho. Os discípulos, irmãos, eles estavam no mesmo estavam no mesmo propósito que Pedro, sim ou não? Os discípulos estavam no mesmo propósito, estavam no mesmo barco, estavam sobre a mesma direção que é Jesus. Mas mesmo assim, quando viram o irmão dando um passo, o que eles fizeram? Não, tá doido, não faz isso. Irmão, muitas das vezes, isso me faz refletir, que até os que seguem Jesus, quando vê você dando passo, vão olhar e vão falar: o que ele está fazendo? O que ele está fazendo? Vão te criticar e vão até duvidar do que Jesus colocou no teu coração. Quando você decide servir, quando você decide sair do barco, assume o ministério. Mas eu te pergunto, o que você prefere ouvir? A voz dos outros ou a voz daquele que te chamou? Porque Pedro estava saindo do barco, Pedro estava se desvencilhando das suas próprias lógicas, razões, convicções. Pedro estava saindo daquilo.
e começou a dar passos, começou a sair do barco, começou a se posicionar. E o que aconteceu? Viveu algo extraordinário que ninguém mais viveu. Agora minha pergunta é: quer viver algo extraordinário que ninguém nunca viveu? O que você tem que fazer? Se posicionar, dar passos. Por isso que eu falo, aqui nessa pregação é o tema: dê passos de incerteza. Você não precisa ter certeza de nada, você não precisa saber de nada, você não precisa saber se Jesus vai estar com você ou não, porque Ele vai estar. Mas você não precisa saber: eu vou dar um passo, mas será que o Xande vai me acompanhar? Eu não estou nem aí, Xande, desculpa. Se o Xande não me acompanhar, eu sei que Jesus vai estar me acompanhando. Eu sei que se foi Jesus que me chamou, Ele que sustenta, Ele que dá o chão. Então, se você permanecer ouvindo a voz dEle e não as dos outros, você vai viver algo sobrenatural. Quem está me entendendo? Glória a Deus. Ouvir a Jesus não é garantia de que você não vai afundar, como eu disse, mas é a garantia de que se você afundar, quem te dá a mão? Ele. Se você cair, Ele te dá a mão e não deixa você afundar mais. Mas o que você precisa fazer? Clamar a Ele: Senhor, me ajuda. Você precisa querer, você precisa se posicionar. Talvez eu esteja falando aqui com homens e mulheres de Deus que deram passos e estão afundando e falando: ué, mas eu me posicionei, Jesus, cadê? Mas olhou para a tempestade. Ou talvez não se posicionou, mas mesmo assim está se sentindo afundado, que nada dá certo, que nada anda, que nada flui. Talvez eu esteja falando aqui com pessoas que olham para o lado e falam: a tempestade está forte demais, eu não vou aguentar. A dificuldade está grande demais, eu não vou suportar. As críticas estão vindo muito ao meu encontro e estão rasgando meu coração como se fosse flecha. Está doendo, o processo dói. Mas hoje Jesus está te lembrando que Ele está na sua frente e que se você estiver indo até o encontro dEle, Ele vai fazer com que tudo isso que pareça grande demais se torne pequeno, porque grande é Ele. Porque Ele que é grande. Essa é a notícia que eu tenho certeza, que Jesus, Ele olha para você nas suas dificuldades, independente de qual for. Talvez você olhe para você e fale: cara, eu carrego esse trauma desde criança. Não existe trauma que não é quebrado na cruz de Cristo. Mas a minha dificuldade é muito grande. Mas não existe nenhuma dificuldade que possa ser maior do que a ajuda de Cristo na tua vida. Não existe nenhuma dificuldade que consiga te puxar para baixo, enquanto Jesus está pegando a tua mão e te puxando para cima. Não existe nada que vai fazer você parar, se você estiver no propósito e no caminho do Senhor. Nada vai te parar. Jesus está te chamando para o novo aqui nessa noite, irmão. Jesus está te chamando para viver uma nova experiência, amém? Jesus está te chamando para você olhar para as dificuldades e falar: isso é mixaria, porque eu tenho um Deus que é maior do que tudo. Eu tenho um Deus que Ele falou para me posicionar, e se eu posicionar, eu sei que Ele vai fazer. Hoje é o tempo do novo, novas experiências. Mas você precisa sair daquilo que te prende. O que te prende? Será que você fala: para mim já é o bastante vir na igreja domingo, ser crente domingueiro, sentar aqui, ouvir a palavra, sair? E como o pastor diz, o problema não é no culto de domingo, é na segunda-feira de manhã. O que é o seu problema? É você dar passos para Jesus? É você dizer sim? Ou você realmente olhar para dentro de você falando: cara, eu preciso de conserto, eu preciso me posicionar mais, eu preciso orar mais. Cara, tem um menino da minha cela, uma bênção, que passou por um tempo que acabou até se desvinculando da mulher que ele está, né? Mas, cara, ele virou para mim determinado. Ele falou: eu vou dar passo, eu vou me posicionar, independente da dor que eu esteja sentindo por estar longe dela. Eu quero viver algo grande. E hoje ele está servindo aqui, eu vejo ele servindo, eu vejo a transformação. Eu falo: cara, não é o mesmo cara que eu olhei, que estava com o olhar abatido, estava se afundando na tempestade. Hoje ele está caminhando sobre as águas, está andando ao lado de Cristo. Por quê? Porque decidiu que aquela dificuldade, que aquela dor não era maior do que Jesus poderia fazer na vida dele. Então ele deu um passo e foi. E hoje está vivendo algo sobrenatural. E você? Quando você vai se posicionar e viver algo sobrenatural? Irmãos, se coloquem de pé nessa noite.
eu vejo cada vez mais pessoas sedentas, mas querendo tão pouco se entregar. Cara, eu quero Jesus, eu quero vir para a igreja, eu quero servir. Ah, mas eu não quero ficar enfiado lá não. Ah não quero servir não. Não quero ser visto não quero ir pra cela não. Eu quero Jesus, eu quero as bênçãos, eu quero promessa, eu quero que Jesus faça aquilo que Ele falou que faria. Mas eu não quero ficar enfiado naquela igreja não. Deus me livre, se é aqueles crentão, sabe? Deus me livre. Mas Jesus não te chamou para isso. Jesus te chamou para você ser verdadeiro. E se a tua verdade for vir adorar Ele todos os dias, você vai adorar todos os dias. Se Ele te chamou para você largar práticas, você vai largar práticas. Se Ele falou que para você viver a promessa, você precisa sair daquele barco que você tanto se apegou, você vai sair do barco. O que tem te prendido para você viver a promessa de Jesus na tua vida? O que tem te prendido? Qual que é o pecado? Qual que é a garantia que você está esperando? Você está esperando garantia que Jesus vai falar que vai dar tudo certo? Não vai chegar. Mas vai chegar para você venha, saia do barco. Gostaria de que vocês fechassem os olhos de vocês e falassem com Jesus. Você chegou aqui nessa noite, talvez carregando coisas que você já está lutando faz muito tempo. Talvez você esteja chegou aqui nessa noite buscando aprovações dos outros, buscando garantias de Jesus, buscando certezas, buscando viver algo que Jesus nunca prometeu para você. Você quer viver muita paz, você quer cada vez mais estar no propósito de Jesus, mas quer se entregar tão pouco. Você quer abundância, mas você entrega migalhas. Hoje é dia de você se analisar. Analise o teu coração. Fale agora com Jesus. Entrega aquela dificuldade que tem te tirado do propósito. Entrega aquela dificuldade que tem feito você se afastar de Jesus e se aproximar mais do teu barco. Se tudo der errado, eu volto pro barco. Não quero me afastar muito não. Mas vá que as águas vão bater primeiro no tornozelo, depois no joelho, depois você vai estar imerso. Mas você precisa se posicionar. Fale com Jesus. Entregue suas dúvidas, entregue suas incertezas, entregue suas dores, entregue aquilo que dói. Oh, se você rasgar os céus apenas mais uma vez. Feche teus olhos, fale com Ele. Se você descer e fizer seus grandes feitos de novo. Abra teu coração, Jesus quer tocar.